Boa tarde a todos, bom ano. Cá estamos nós de volta às atividades neste novo ano 2026. Hoje, com a presença e com muito gosto, acolhemos o professor Dr. Pedro Afonso, neste almoço da ACES, que mais uma vez nos reúne em torno de um tema que é cada vez mais central na vida das nossas empresas, a saúde mental das nossas pessoas. Vivemos tempos particularmente exigentes, as organizações enfrentam transformações rápidas, a pressão constante por resultados, ambientes de grande incerteza e instabilidade, agravados pela realidade da guerra em várias geografias, com impactos económicos, sociais e emocionais que se fazem sentir muito para além das fronteiras dos conflitos. Neste contexto, falar de saúde mental deixou de ser um tema periférico ou reservado à esfera privada. É hoje uma dimensão crítica da liderança, da cultura organizacional e da sustentabilidade das nossas empresas. A conferência de hoje parte do estudo da AES, que tem 5 medidas para melhorar a saúde mental nas empresas. Foi lançada a 9 de outubro de 2025 e constitui a base da reflexão que iremos ouvir. A sua principal conclusão é clara: são os contextos de trabalho, a forma como se organiza o tempo, se exerce a liderança, se comunica e se reconhece a pessoa, que tem um impacto decisivo na saúde mental. Promover a saúde mental é, por isso, uma responsabilidade organizacional e estratégica. É, por isso, também um estudo que é dirigido a nós, à ACES, porque está profundamente alinhado com o caminho que a ACES tem vindo a trilhar noutras áreas. Como sabemos, temos programas concretos na área da família, da responsabilidade, empresas familiarmente responsáveis, na área do equilíbrio da família e trabalho, e também, obviamente, o nosso programa mais recente, o semáforo, que está em forte desenvolvimento neste momento e que procura detectar situações de eventual aflição financeira dos colaboradores das empresas. Estamos também a falar de saúde mental, neste caso. Há da ansiedade causada pela insegurança financeira, da sobrecarga emocional e da dificuldade em projetar o futuro de pessoas que muitas vezes têm os seus empregos, têm os seus ordenados, mas que muitas vezes têm a vida limitada por limites financeiros. Do mesmo modo, a certificação EFR, que a ACES está a desenvolver, aponta nesta direção. Organizações que promovem a conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal, respeitam os ritmos das suas pessoas e criam contextos de equilíbrio, responsabilidade e confiança. Na ACES acreditamos que liderar é mais do que alcançar resultados, é cuidar de pessoas, criar ambientes de trabalho onde cada pessoa possa dar o seu melhor sem se perder a si próprio. Promover a saúde mental nas empresas é, antes de tudo, uma escolha ética, estratégica e coerente com uma visão humanista da economia e da gestão. O Dr. Pedro Afonso é uma das vozes mais reconhecidas em Portugal no campo da psiquiatria e da saúde mental. Médico psiquiatra, com longa e sólida experiência clínica, tem-se distinguido também pelo seu compromisso com os grandes temas humanos e éticos, nomeadamente a defesa da vida e da dignidade da pessoa em todas as suas fases. Ao longo do seu percurso tem-nos ajudado a compreender que a saúde mental não pode ser separada dos valores, do sentido das condições concretas em que as pessoas vivem e trabalham. Há 11 anos tivemos o gosto de o ter connosco aqui nesta mesma sala para nos falar sobre o impacto do excesso de trabalho das pessoas e nas organizações. É bom ainda recordar que o professor Dr. Pedro Afonso foi um dos principais participantes, aliás, na fundação do Núcleo de Santarém. Muito obrigado também por isso. Ao longo desta conversa que vamos ter, e queremos também incentivar a que a dinamizem depois com perguntas que queiram fazer, o professor irá desafiar-vos a olhar para as organizações, para cada uma das vossas organizações, com maior lucidez e coragem. Reconhecer também sinais de desgaste, questionar práticas instaladas e, sobretudo, a identificar medidas concretas para construir ambientes de trabalho mais saudáveis, mais humanos e mais sustentáveis. Professor Dr. Pedro Afonso, é um prazer tê-lo novamente connosco. A palavra é sua. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, agradeço à SES este generoso convite que me fez. Estive cá há 11 anos para falar de excesso de trabalho. Na altura houve um grande impacto da nossa reflexão,
Hoje em dia a comunicação social está muito diferente, está muito monotemática, há pouco espaço para se falar de outros temas, só se fala neste momento de presidenciais e, portanto, é difícil abordar estas questões. Seja como for, irei apresentar um estudo que, como já foi dito, foi feito na AES, tendo em vista identificar algumas medidas práticas que possam ajudar as empresas a melhorar a saúde mental dos colaboradores. Isto já foi falado, portanto, criar ambientes de trabalho mentalmente saudáveis ajuda a promover maior satisfação dos colaboradores, melhora a produtividade, diminui o absentismo, reforça a cooperação e também promove a retenção de talentos, porque um dos motivos pelos quais as pessoas saem das empresas é precisamente, por vezes, pelo ambiente tóxico que se faz sentir, pela pressão psicológica que vivenciam, às vezes, durante períodos prolongados, motivo pelo qual se deve dar uma particular atenção a este tópico. Eu não vou falar muito extensamente sobre burnout, vou só dar aqui umas luzes rápidas. Burnout não é uma doença per si, é um fenómeno desadaptativo que tem como origem um ambiente de trabalho, ou seja, o ambiente de trabalho torna-se tóxico, torna-se desadaptativo e a pessoa pode entrar num processo de doença gradualmente, quer seja doença física, quer seja doença mental. Tudo começa com um compromisso das capacidades cognitivas, nomeadamente a diminuição da concentração, com compromisso também da produtividade. Progride com um humor irritável, uma baixa tolerância à frustração, pode gerar também um aumento da conflitualidade interpessoal. Tudo começa habitualmente em casa, porque há menos filtros e muitas vezes são os filhos e a esposa e o cônjuge, neste caso, que começam por sentir que há algo que não está bem com a pessoa. Depois começa a surgir um desejo de abandonar o trabalho, que torna-se um sofrimento, o síndrome de domingo à noite, ter que regressar na segunda-feira para o local de trabalho. Começa a haver aqui um sofrimento constante. Como falei, a produtividade também diminui e começam a surgir muitas vezes doenças psicossomáticas. O que é que isto significa? O mal-estar agrava-se e a pessoa muitas vezes começa a ter dores de cabeça, alterações gastrointestinais e com frequência procura médicos de outras especialidades por razões físicas, ou seja, o psiquiatra muitas vezes vai no fim da linha, com aperto no peito, com alterações gastrointestinais, com insónia, etc. O que acontece muitas vezes é que os exames complementares de diagnóstico estão todos normais, embora a pessoa persista nesse mal-estar. E quando assim é, às vezes depois há um cardiologista ou há um gastroenterologista que diz, olha, que tal consultar um psiquiatra? E a pessoa vem muitas vezes parar as nossas mãos nessa circunstância. Depois, muitas vezes a continuação da situação desadaptativa pode levar a um abuso de substâncias, nomeadamente psicofármacos. A pessoa, como anda ansiosa, muitas vezes recorre a ansiolíticos. Como anda sem sono, com insónia, recorre a hipnóticos. Ou, em alguns casos, também acontece recorrer ao álcool como forma de tranquilizante. Muitas vezes começa a beber em casa, ou às vezes bebe à hora do almoço, e há inclusivamente casos de alcoolismo que ocorrem relacionados com o stress constante no trabalho. Finalmente, podem surgir pensamentos suicidas em situações mais graves. Eu apresento-vos agora a seguir um caso que começou em 2008 e 2009, não sei se estão recordados, eu na altura escrevi até um artigo, acho que salvei, foi para o público, porque como psiquiatra fiquei bastante perturbado com isto. Foi o caso da France Telecom. A France Telecom, na altura, teve uma política de reestruturação a nível dos recursos humanos extremamente agressiva e desajustada, e de tal forma que houve várias pessoas que entraram em depressões profundas e tiveram 35 suicídios no espaço de cerca de um ano. O que é que acontece? Os gestores, na altura, Didier Lombard, seu adjunto e o diretor de recursos humanos, foram levados a tribunal por homicídio involuntário, acusados de homicídio involuntário pelos familiares, e a verdade é que em 2019 foram condenados por assédio moral institucional. Só transitou em julgado este ano, no ano passado, em 2025, após vários recursos, e finalmente o caso tornou-se público e conseguiu estabelecer então esta relação de causalidade entre o ambiente laboral, o assédio moral laboral, e o extremo de suicídio que acabou por ser cometido pelos colaboradores. Portanto, é um caso extremo, mas também há casos pontuais que aparecem nas notícias em Portugal, estou-me a lembrar, por exemplo, casos na PSP, na GNR, etc. Isso significa que há que gerir com cautela e prudência as pessoas que fazem parte das organizações, porque são pessoas e podem adoecer. Bom, este é um resumo dos estudos realizados na AES. Em 2014 eu vim cá apresentar o primeiro, foi o impacto de excesso de trabalho na saúde mental. Depois em 2020 fizemos um na altura na pandemia
porque houve uma migração maciça para o regime de teletrabalho, por causa das restrições. Avaliámos os efeitos do teletrabalho na saúde mental e no sono e, resumidamente, chegamos à conclusão que o teletrabalho em regime de exclusividade é danoso para a saúde mental. É mais, portanto, é melhor a fazer opções híbridas, e é o que, no fundo, na prática, hoje está a acontecer em algumas empresas. Estes estudos estão publicados em revistas internacionais, portanto, com as nossas amostras. Em 2023 fizemos um trabalho, um estudo sobre o atrito e a retenção de talentos nas empresas. O que é que isto significa? Isto foi inspirado num movimento que houve nos Estados Unidos após a pandemia, na altura de 2022, 2023, em que houve uma demissão maciça, voluntária, por parte dos colaboradores nas empresas. Chamou-se este fenómeno de Great Resignation, ou seja, as pessoas demitiam-se porque não estavam satisfeitos com o trabalho e queriam mudar de vida. É evidente que o mercado norte-americano laboral é muito mais plástico, é muito mais dinâmico que o nosso, isto não é possível ser transferido para cá, mas nós acabámos por tentar perceber como é que estava também a satisfação das pessoas nas empresas e fizemos esta pergunta neste questionário que aplicámos. Pensou seriamente em sair da sua empresa no último ano? E sabem qual foi a percentagem de respostas que disseram que sim? 40%, ou seja, quase metade das pessoas, por desagrado, por variedíssimas razões, estavam a pensar mudar de emprego, o que significa isto traduzia um certo mal-estar dentro das empresas. Depois, mais recentemente, voltamos para uma dimensão mais pragmática e fizemos este estudo que eu agora vou-vos apresentar, que é tentar encontrar medidas que possam ajudar os decisores a implementar, que melhorem a saúde mental nas empresas. Porquê é que isto é importante, melhorar a saúde mental? Primeiro, promover um ambiente laboral positivo e saudável, previne o burnout, reduz os custos com a falta de saúde e o absentismo, porque quando há um burnout e há uma depressão decorrente do burnout, o colaborador não fica de baixa uma semana nem 15 dias. As baixas habitualmente são prolongadas. É mais fácil tratar uma pneumonia, o tempo é muito menor, do que tratar um burnout que às vezes há 6, 7, 8 meses de absentismo laboral. Portanto, tem esta dimensão também de custos. Promove aumentar a produtividade e a satisfação profissional e cria, como já foi falado aqui antes, um ambiente mais humanizado, privilegiando e fomentando as relações interpessoais, criando uma empresa com uma dimensão mais humanista. Nós procuramos estudar 10 medidas e essas 10 medidas fomos buscar à literatura, que eram medidas que já tinham provado a sua eficácia de alguma forma quando implementadas. Agora, qual é a grande inovação do estudo? É que, seja do nosso conhecimento, não houve um estudo que juntasse essas medidas todas e que procurasse criar uma certa hierarquia e validar a sua eficácia, ou seja, qual delas é que era a mais eficaz ou qual do conjunto de medidas seriam as mais eficazes, de facto, para favorecer a saúde mental. Foi isso que fizemos. A amostra tem 598 participantes, são alumni da AES, foi na base de dados da AES que nós fomos buscar este estudo. A idade média de 51 anos, portanto é com uma população um bocadinho mais idosa, porque são pessoas que estão em cargos já de chefia e direção e que fazem cursos de pós-graduações, MBAs, etc., que a AES tem estes programas. Portanto, não é um estudo representativo a nível nacional, mas é a amostra que temos. 39% eram do sexo feminino, 60% do sexo masculino e a maioria, 83%, tinham filhos. Isto é a distribuição por setores. Temos ali mais representada a área da saúde, 23% eram da área da saúde, 13% da indústria, 10% da banca, 8% da energias e ambiente e cerca de 2/3 da amostra ocupavam cargos de alta chefia ou administração. Isto é a divisão pela posição hierárquica, temos ali em menor representação o grupo de técnicos e uma grande representação a nível da chefia alta, cerca de 37%. Qual é a dimensão do estudo dos participantes? A maior parte deles trabalhavam em empresas, grandes organizações, portanto, grandes empresas, grandes estruturas e média organizações. Temos cerca de 22% da amostra, 57% em grandes organizações. Isto tem importância porquê? Porque há medidas que podem ser mais facilmente aplicadas em grandes organizações comparativamente com outras. Pequena organização que não faz sentido. Já vou dar um exemplo mais à frente. Então, o que é que nós fizemos? Ao contrário de outros estudos em que aplicámos escalas que avaliam a depressão, a ansiedade, etc., desta vez optámos por fazer um inquérito com uma escala tipo Likert, de pontuação de 1 a 10, em que 1 é sentir-me pessimamente em termos de saúde mental e 10 é sentir-me excelente, e procurámos ajudar-me na pontuação
na autoavaliação, com este texto, por exemplo, a pontuação 1 é a pessoa sentir-se pessimamente, sinto-me completamente esgotado, com grandes dificuldades em lidar com as emoções do dia a dia, preciso de ajuda médica urgente. Portanto, este caso é o caso extremo. Ao passo que, por exemplo, a pontuação máxima, a 10ª, é a pessoa que se sentia excelente, plenamente equilibrada, com excelente capacidade de gerir emoções e desafios de forma positiva. Os resultados desta autoavaliação da nossa amostra foram os seguintes. Em termos de média, temos uma média de 7,6, o que é boa, para a saúde mental global, foi uma boa notícia. Porém, se fizermos uma classificação binária entre dividirmos aqueles que tinham boa saúde mental e aqueles que tinham má saúde mental, tendo como linha de corte a pontuação menor que 6, verificámos que 10% da amostra estava numa condição de má saúde mental. E outro dado interessante também, 14% dos participantes estavam medicados com psicofármacos no último mês. Isto é interessante porquê? São pessoas que estão a trabalhar, não estão de baixa, mas estão sob o efeito de psicofármacos, quer sejam antidepressivos, quer sejam ansiolíticos. Portanto, previamente já tiveram que pedir ajuda médica para se manterem mentalmente estáveis. Este dado tem outro aspecto curioso, que é, comparativamente com o estudo que fizemos há uns anos atrás, fizemos a mesma pergunta e o valor era inferior, a cerca de 10%. Portanto, em cerca de 8 anos, aumentámos 10% de pessoas medicadas para 14%. Isto é significativo. Em termos de posição hierárquica, quem está em pior condição de saúde mental, e dividindo entre grupos com aquela linha de corte de 6, boa saúde mental e má, verificamos que os técnicos estavam em pior saúde mental. É o valor que é estatisticamente significativo. Se perguntam porquê que são os técnicos, não sei. Nós não sabemos, não encontramos, pelo menos na informação recolhida, a razão que pudesse explicar isso. Provavelmente por terem um regime mais rígido, provavelmente por estarem pior remunerados, não conseguimos, através da metodologia do inquérito, descobrir e tentar perceber porque é que isto está a acontecer com os técnicos com a posição mais baixa hierárquica. Então, quais são as medidas que nós fomos avaliar? Como disse há pouco, estavam de alguma forma validadas pela literatura. A primeira é respeito pelo horário semanal. A segunda, respeito pelo direito a desligar. A terceira, conciliação de trabalho, família e vida pessoal, que já falámos aqui. A SES tem um programa de certificação de empresas a este nível. Quarto, medida, regimes híbridos de trabalho. Este aspecto é tão valorizado, principalmente pelas gerações mais novas, que há jovens hoje em dia que renunciam a entrevistas, penso que, não sei se está aqui a dar alguém dos recursos humanos, mas que põem como condição inicial a integração no trabalho a possibilidade de fazerem regime híbrido. Portanto, isto é muito valorizado hoje em dia, principalmente pelas gerações mais novas. Gestão de conflitos internos, redução da pressão excessiva do trabalho, melhoria da cooperação e comunicação entre colaboradores. 8. Isto é um ponto pouco discutido, que é a redução do multitasking e fatores de distração. Isto foi um fenómeno muito valorizado pelas pessoas que foram para o teletrabalho, porque quem trabalha, por exemplo, em Open Office, há muito ruído, muitos elementos distratores, muitos telefonemas, muitas notificações hoje em dia com os e-mails, com os telemóveis, e isto é fonte de fragmentação da atenção. Ora, em casa, eu tenho muito menos elementos distratores, consigo estar mais tempo focado e concentrado, logo a produtividade também aumenta. Portanto, isto é um aspecto que tem que ser também atendido, por isso é que houve muitas empresas que também diminuíram o espaço, diminuíram as dimensões dos open spaces, nem que seja pelo facto do ruído constante que há nestes ambientes, que é prejudicial precisamente para o rendimento no trabalho. Nono, valorização profissional dos colaboradores e, finalmente, o 10º, um programa de acompanhamento de regresso ao trabalho após doença prolongada. Porquê? Vou dar 2 exemplos. Por exemplo, uma grávida que tem uma gravidez de risco. Se somarmos o tempo que está de baixo e o tempo da licença de maternidade, pode estar um ano sem estar a trabalhar. Portanto, quando regressa, não vai regressar com a performance que tinha anteriormente. Portanto, há ali todo um fenómeno adaptativo que tem que ter, e as empresas deviam ter um programa de acompanhamento gradual para a reintegração do colaborador neste processo. Outro exemplo é, por exemplo, uma doença oncológica, que também obriga muitas vezes a um afastamento de um trabalho durante um período bastante prolongado. É um programa que podia ser implementado em algumas empresas, que parece interessante. Então perguntarmos aos participantes como é que valoriza de 0 a 10 cada uma destas medidas. Curiosamente, todas elas foram bastante bem cotadas. A principal, a mais valorizada, foi a conciliação entre trabalho, família e vida pessoal, o que veio reforçar a necessidade da certificação das empresas neste capítulo. Em segundo lugar, a gestão de conflitos internos. Isto é uma causa de atrito, de grande desagrado, de grande tensão. Aliás, eu posso-vos dizer pela minha prática clínica,
a principal causa de burnout é a existência de uma chefia tóxica. Uma chefia tóxica destrói completamente a saúde psíquica de uma pessoa ao fim de algum tempo. Mais ainda do que o excesso de carga horária. O respeito pelo horário semanal, valorização personal dos colaboradores, etc. Depois fizemos uma pergunta que é: quais destas 10 medidas estão já implementadas na sua empresa? E aqui já há algumas diferenças. Reparem, curiosamente a conciliação entre trabalho, família e vida pessoal é das mais implementadas, mas há aqui outras que ainda não estão muito implementadas, como por exemplo a questão da gestão dos conflitos internos, a redução da pressão excessiva no trabalho. Porquê é que eu digo a redução da pressão excessiva no trabalho? É evidente que tem que haver alguma pressão, mas a pressão é como a ansiedade, que nos pode ajudar na performance. Um aluno, por exemplo, que tenha alguma ansiedade ajuda a estar a estudar mais, até nós, profissionalmente, mas se a pressão for excessiva, ela pode ser contraproducente, tornar-se um fenómeno inibitório, tanto que quando há muita ansiedade, não sei se recordam, eu fiz muitas orais em medicina, e às vezes havia alunos que estavam muito ansiosos e que ficavam com as chamadas brancas, não é? De repente esqueciam da matéria toda, porque a ansiedade pode funcionar, a pressão pode funcionar como um processo inibitório e, portanto, compromete as nossas capacidades cognitivas. Portanto, tudo o que seja em excesso é prejudicial. Outro, por exemplo, a redução do multitasking e o tal problema que eu falei há pouco, que eu acho que é um elemento que podemos todos refletir, que poderá ser válido para ajudar a reintegração dos colaboradores que estão afastados durante um período prolongado. Agora, apresento-vos então, fizemos uma análise de regressão logística, tendo como variável dependente então a saúde mental, e verificámos daquelas 10 medidas, as que têm robustez estatisticamente significativa são estas: a valorização profissional dos colaboradores, e aqui não entra só a dimensão económica, às vezes entra a dimensão de empatia, de palavra de apreço. Isto é uma competência humana, a empatia é uma competência, uma dimensão da inteligência emocional que pode e deve ser desenvolvida ao longo da vida e que infelizmente há muitas chefias que não têm esta competência. Podem ser excelentes técnicos, excelentes profissionais, mas se forem desprovidos desta capacidade da competência no relacionamento humano e da competência da empatia, que é, por exemplo, perceber quando uma pessoa tem, por exemplo, um familiar doente, que a produtividade não é a mesma, como é óbvio, ou poder deixar sair mais cedo porque tem um filho doente, ou porque precisa de ter uma consulta, enfim, ou que tem que perguntar como é que está a sua saúde, às vezes uma pergunta muito simples sobre a sua vida pessoal. Isso ajuda a reforçar a valorização das pessoas. Os regimes híbridos de trabalho, que vem mais uma vez cimentar a importância desta parte que tem a ver com a flexibilidade, dar flexibilidade às pessoas e permitir, por exemplo, muitas vezes os estudantes dizem-me: em regime híbrido eu consigo ir ao ginásio. Sem ser em regime híbrido não consigo, a distância do ginásio do emprego não consigo regressar a casa, e a hora de almoço em regime híbrido consigo fazer exercício físico. Isto parece que não, é uma pequena coisa, mas para as pessoas tem importância. Melhoria da cooperação e comunicação entre colaboradores, a redução excessiva da pressão no trabalho. Isto também é uma componente subjetiva que podemos depois discutir a seguir. O respeito pelo direito a desligar fora do horário laboral. Portanto, classificando estas 5 medidas, eu classificaria em 3 áreas. A área 1, reconhecimento e valorização. A área B, o ambiente e a organização do trabalho, com a flexibilização do regime de trabalho, a melhoria da cooperação, a redução da pressão excessiva. E a área C, o equilíbrio da vida pessoal e profissional e o ambiente familiar. Eu estou quase a acabar. A saúde mental nas empresas não depende só de fatores individuais, mas depende também da forma como estas valorizam e organizam e promovem as relações no trabalho. É importante valorizar na gestão das empresas, promover lideranças empáticas, que reduzam a exaustão, que diminuam os conflitos, que aumentem o sentido de reconhecimento e de pertença à organização, que é muito importante isto. E, finalmente, nas empresas a saúde mental não se promove pedindo apenas resiliência aos colaboradores, mas libertando-os do peso do próprio sistema que os faz adoecer. Termino só com mais 2 palavras. Houve um colega meu a quem eu apresentei esta apresentação e que disse que, com um certo humor e uma certa linguagem metafórica, que, resumindo esta frase, que o problema não é do peixe, às vezes o problema é do aquário, que se torna tóxico para o peixe. E o peixe adoece não por causa de si próprio, mas por causa do aquário que, entretanto, se tornou tóxico. E pegando hoje também
na leitura do Evangelho que tivemos a oportunidade de ouvir, escutar antes de vir cá durante a missa, em que um penitente pedia a Jesus: se tu quiseres, podes curar-me. Eu acho que se nós quisermos também podemos ajudar as pessoas nas empresas a ter um ambiente de saúde mental mais favorável. Basta nós querermos e fazermos, como podem ver, são pequenas às vezes medidas que têm mais a ver com o relacionamento humano, não têm assim tantos custos quanto isto e não são assim tão difíceis de aplicar. Portanto, esta dimensão humanista das empresas, cujas lideranças têm que estar sensíveis, e acho que esta reflexão é oportuna, e, portanto, se nós quisermos, de facto, podemos melhorar a saúde mental nas empresas. Era isto que eu vos queria dizer. Muito obrigado. Defendo a possibilidade da criação em grandes empresas, em grandes organizações, o chamado provedor do colaborador. Porque às vezes há conflitos dentro da organização em que a pessoa não consegue resolver sem ser pela via litigiosa, e nós sabemos que quando há litígio dentro de uma empresa, culmina com uma saída, habitualmente. É muito difícil depois haver a recuperação da relação que se estabelece do colaborador com a empresa. Mas talvez alguns dos conflitos possam ser resolvidos se houvesse um provedor do colaborador, uma terceira pessoa, uma entidade fora da empresa, da mesma forma como é o provedor do cliente, não é? Que ajuda a diminuir as queixas, as conflitualidades, o litígio, poderá ajudar na resolução disso. Essas partes que têm a ver com o relacionamento humano e cria muitas vezes feridas muito profundas nas pessoas e que leva à saída das pessoas das empresas, que eu acho que tem que haver necessidade de intervenção. Mas o coaching também é outra área muito importante, sem dúvida. Também ajuda. E depois a última estação é quando a pessoa tem que, de facto, recorrer à ajuda médica, quando já ultrapassou um determinado limite. E o burnout, às vezes eu comparo, surgiu-me esta imagem muito engraçada. Quando a pessoa começa a percepcionar que está em burnout, a primeira coisa que deve fazer é parar. E esta imagem que me surgiu foi a seguinte: é como se tivesse andado de bicicleta. Agora as bicicletas são mais sofisticadas, mas no meu tempo acontecia muitas vezes a corrente sair, não é? E a pessoa estava a pedalar e de repente perdeu o controle, portanto a corrente saía. E aqui há duas hipóteses: a pessoa ou continua a pedalar, o mais certo é cair e magoar-se, ou então põe os pés no chão, não é? Para se apoiar. Portanto, o burnout é um bocadinho isto, para se prevenir o burnout, quando a pessoa sente que a corrente saiu, sendo que está a entrar em descompensação, deve parar, pôr os pés no chão, senão que se continuar, o mais certo é cair e magoar-se. Portanto, às vezes isto é difícil porque a pessoa se culpabiliza-se muito, porque acha que é um sinal de fraqueza, podia se esforçar mais, e há uma certa estigma social em relação a isto. Mas há cá... Diga bem. Sim, mas estou a falar de situações até no trabalho, na equipa, de pessoas que vêm dizer que o médico diz que apesar de ter isso no burnout, o melhor é não parar, porque ir para casa, isolado, sem trabalhar, etc., pode ser ainda pior para a pessoa, em termos de... Sim. Depende, certo? Depende. Às vezes, quando se tem um processo que nós chamamos de perturbação da adaptação, em fase inicial, em que não tem ainda contornos físicos graves, nem tem quadros mais gravosos, sim, pode ser uma recomendação. Tanto repare, há ali 14% das pessoas que estão medicadas, se calhar a maior parte delas não tirou baixa. Portanto, depende, cada caso é único, temos que analisar individualmente. Mas sim, há casos que não necessitam de baixa, claro que sim. Mas precisam de ajustamento, não é? Se calhar trabalhar menos horas, fazer pausas, não levar trabalho para casa, arranjar estratégias de proteção para si própria, etc, etc. Usar férias, há pessoas que acumulam férias dos anos para os outros. Se tiver pode acontecer qualquer um de nós ter doença mental, mas isso não significa que a pessoa fique, depois, não recupere e não restabeleça as suas capacidades. Mas ainda há um estigma, sim, há um estigma. Portanto, eu próprio às vezes digo, olha, te diga que está doente, mas não tem nada a dizer que é uma doença psiquiátrica, diga só que está doente. Às vezes é preciso fazer isso para proteger as pessoas. Mas eu acho que tem-se melhorado, não é? Gradualmente, e com algumas figuras públicas que também já passaram por isso, ao darem testemunho também ajuda a reforçar isso. Estávamos a falar ainda há pouco, à hora do almoço, isto é público, portanto não é nada. O Horta Osório, não é? Foi o presidente do CEO do Lloyds Bank, teve uma situação de burnout que obrigou a uma baixa prolongada e ele próprio, acho que parece-me que tem dado algumas conferências a dar o seu testemunho pessoal. Portanto, ninguém está livre de ter uma situação destas. Portanto, esta doença é muito democrática, atinge todas as classes sociais, homens e mulheres, portanto, toda a gente. De repente lembrei-me de duas. Antigamente eram lá mais horas, mas trabalhar menos, mas haver o chamado presentismo laboral. Cafés que demoram 2 horas, ou almoços, aliás, que demoram 2 ou 3 horas, muitas pausas, porque também há muito presentismo laboral. Não significa que a pessoa esteja a produzir. Outra é a questão da pressão. E será que a pressão é a mesma, que agora está a ser feita do que era anteriormente? Eu conheço algumas empresas e vou conhecendo por feedback
dos doentes, que de facto são autênticas trituradoras de mentes sãs. E as empresas de consultoria em Portugal, conheço várias que têm essa, já estão melhores, já tiveram pior. Vou só contar um caso de um paciente meu que trabalhava numa dessas empresas e que teve uma oportunidade de progressão na carreira e foi para a Inglaterra, uma posição superior, foi para a Inglaterra, trabalhava na mesma empresa, portanto, só que o call era diferente. E manteve os hábitos que mantinha cá, que era nunca saía às 5 da tarde, portanto, continuava lá para além das horas habituais do horário de trabalho. Até que houve, passado uma semana, foi chamado pelo diretor a perguntar se ele estava com algum problema no casamento. Ele perguntou, mas porquê que perguntou isso? Porque parece que não quer ir para casa para junto da sua mulher. Não é? Você não sai daqui do escritório, deve andar com problemas no casamento. Portanto, isto também é cultural. E é aquilo que eu chamo de presentismo laboral. Portanto, as pessoas têm que ter direito, têm que ser produtivas e tem que haver estratégias de gestão também que mantenham as pessoas produtivas, porque é óbvio, como costumo fazer às vezes analogia, a nossa capacidade de rendimento é como a bateria do telemóvel. Quer dizer, se nós usamos muito durante o dia, podemos correr o risco de chegar ao fim do dia sem bateria. O mesmo se passa com as nossas capacidades. E nós precisamos ter bateria, inclusive, para funcionarmos à noite em casa, não é? Temos ainda a parte da família, muitas vezes dos filhos, e precisamos de manter a nossa mente saudável e ter energia para desempenhar outros papéis que também nos são exigidos. Senão, se colocamos tudo no trabalho, se esgotamos todas as nossas capacidades no trabalho, falhamos noutras áreas da vida e que também é prejudicial porque também temos outras obrigações, não é? Outra coisa que eu não falei aqui, que detectamos no outro estudo, é as empresas que têm maior pressão também têm taxas de retenção menor, taxas de atrito. Atrito é a porcentagem de pessoas que saem voluntariamente. E é curioso, aquilo que verificámos e que a literatura também demonstra, é que dentro da mesma área, imaginemos, mercado imobiliário, sei lá, construção civil ou a área que for, as empresas que conseguem ter mais taxa de retenção e menos taxas de atrito são empresas que têm cultura empresarial mais do pendor familiar, ou seja, que assimilam certos padrões éticos, embora às vezes com prejuízo na competitividade, mas conseguem ter uma prática ética maior e conseguem aumentar a retenção dos trabalhadores, muitas vezes até com salários mais baixos. E é curioso verificarmos isso também. Portanto, o atrito é muito intenso nas novas tecnológicas e o campeão do atrito a nível mundial, sabem qual é? É o Elon Musk. As empresas de Elon Musk, a Starlink, tudo isso, têm taxas de atrito e rotatividade brutais. Porque, por um lado, percebe-se, porque são empresas altamente competitivas de nova tecnologia, mas também aquilo que ele pede e que o exemplo que ele dá, que é um mau exemplo, que ele diz que até dorme no emprego, não é? Não parece que seja um bom exemplo para os jovens, portanto, principalmente para quem quer constituir família. Nem vai ajudar a natalidade em Portugal. A minha experiência diz-me o seguinte: se a pessoa muda, então a experiência tornou-se positiva e construtiva. Também tem casos que não mudam. O que acontece duas coisas. Há a recorrência do burnout, mais cedo ou mais tarde. Diga? Há a recorrência do burnout, mais à frente, é uma questão de tempo, porque nós não somos de ferro. Ou então, há quem pague por isso, que muitas vezes não aparece nas notícias, nem aparece, e nós médicos que lidamos com as pessoas sabemos isso. São os filhos e o casamento. Obviamente que o excesso de trabalho e a ausência do ambiente familiar, o descomprometimento, os filhos têm um risco muito maior de vir a sofrer doenças mentais. Por isso quando às vezes vejo, isto agora é um desabafo, enfim, não vou nomear ninguém, não interessa, mas vejo, por exemplo, carreiras académicas de colegas meus brilhantes, estão sempre em conferências aqui e lá e no estrangeiro, e não sei o quê, que têm filhos pequenos, mais cedo ou mais tarde os filhos vão ter um risco elevadíssimo de ter doença mental, porque o pai não está presente. A figura paterna, ou a materna, pode ser ao contrário, não estando presente, o risco de prejuízo de saúde mental dos filhos é muito maior. Há uma correlação entre uma coisa e outra. Portanto, em suma, respondendo à sua pergunta, é o sofrimento e os períodos de provação que nos fazem, muitas vezes, que são catalisadores para a mudança. Se a pessoa fizer um exame de consciência, fizer uma avaliação e se puder aproveitar para melhorar coisas na sua vida, isso é ótimo. É esses casos que eu chamo de sucesso, porque não só a pessoa se restabeleceu, como também mudou de vida e percebeu que há outras dimensões da vida que também devem ser valorizadas. Porque no final de contas, pois há outra coisa que acontece muitas vezes quando as pessoas dedicam muito à carreira e depois da reforma ficam com depressões profundas. Desaparece o estatuto, desaparece a atenção, desaparece
a subserviência dos subordinados, o ego desinsufla, não é? Vêm as doenças físicas, depois entram em depressões profundas. Portanto, nós temos que ter várias áreas de gratificação na nossa vida, e uma delas é a família. Portanto, e o tempo passa, e se não dedicarmos na altura certa esse tempo a quem merece e quem precisa, estamos a fracassar, ao fim e ao cabo. Podemos ter carreiras brilhantes, mas depois... Eu lembro-me, por exemplo, na Faculdade de Medicina, para fazer sempre esta pergunta. Eu trabalhei com 3 catedráticos e perguntava aos alunos de Medicina se sabiam que era o catedrático anterior. E ao fim de normalmente 2 gerações, 2 anos, à terceira já não sabiam. E eram colegas nossos, colegas brilhantes, que fizeram uma carreira brilhantíssima, e isso nunca mais me esqueci disso. Portanto, ao fim de 1 ou 2 gerações, isso desaparece, não é? Quer dizer, não sei que seja um gênio, como é há poucos, não é? Portanto, o que é importante? Impregnarmos com boas memórias e com a nossa presença e com a nossa dedicação, não só no trabalho, obviamente, mas também noutras áreas que não devem ficar esquecidas. Portanto, daí que este estudo possa servir de reflexão. A chefia tóxica habitualmente não muda, é incompetente. Portanto, se a pessoa tem uma chefia tóxica, e se não é um caso unipessoal, se é identificado dentro da organização como chefia tóxica para várias pessoas, essa chefia tem que ser removida do cargo de chefia. Porque o que é que vai acontecer? A empresa vai perceber mais tarde do que deveria que há uma chefia tóxica e vai ter que inevitavelmente tomar medidas. Entretanto, liquidou, entre aspas, uma série de pessoas. Algumas saíram, outras entraram em depressões profundas. Portanto, a detecção autêntica de que aquela chefia é tóxica deve a organização a remover essa chefia de cargos da pessoa em que está. Não vale a pena insistir. Algumas empresas, no entanto, que olham para essas pessoas que já lá estão há muito tempo e dizem enviar esta pessoa embora tem um custo tão grande, 300.000 euros, que eu não quero entrar nesse processo. Pois, mas há decisões difíceis, às vezes têm que ser tomadas. Temos de ver qual é o mal menor. E, entretanto, por exemplo, da área da banca, tenho vários casos que sigo, que às vezes põem pessoas de baixa, 4, no mesmo balcão estão 3 pessoas de baixa por causa da chefia, precisam de mais sinais. Pôr um funcionário numa cave, sem contato com o público, sem luz solar, isso é assédio laboral, por exemplo. Isso é uma chefia tóxica. Há pessoas que, de facto, não têm vocação para isso, por questões de personalidade, nem têm competência para isso, para lidar com a pressão e com o stress. Sei lá, um artista não pode trabalhar sob stress. A criatividade é um bocadinho incompatível com isto dos prazos. Tem não sei quantos prazos. Pensei que na vida prática tem que haver sempre alguns prazos. Mas há pessoas cujo temperamento e a personalidade não se ajustam a isto. Outras há, por exemplo, uma personalidade de pendor um bocadinho mais obsessivo, mais rigoroso, mais perfeccionista, adapta-se melhor a este tipo de registro, de pressão. Mas outras há que não têm espírito, não têm vocação, têm que ir para outra área. Portanto, vamos lá ver, não devemos também diabolizar as profissões, nem as organizações no sentido estrito. É importante também vermos caso a caso, e às vezes há casos em que a pessoa está na empresa errada, está na profissão errada, está no papel errado. Um médico tem pressão, por exemplo, nas urgências. Tem que aprender a lidar com pressão. A cirurgia, o ato de operar um doente é um ato de alta pressão. Isso também se treina e aprende. Agora, obviamente, que se eu faço 2 bancos por semana, 24 horas já estou, passa a expressão, a esticar a corda, não é? Eu não queria ser operado por um cirurgião que fez banco há 2 dias e está no 2º banco quase consecutivo. Portanto, tudo aí tem que se ver caso a caso, mas também é importante ver que às vezes o problema está também na pessoa. Está no aquário, é verdade, mas pode também estar no peixe. Devia estar noutro aquário, não aquele. Portanto, nem toda a gente tem a capacidade e o traquejo, por exemplo, para ser um atleta de alta competição, porque é preciso também ter um perfil e lidar com a pressão. Tivemos casos, não é, em que houve atletas que não lidaram com a pressão. Na área do atletismo, todos estão recordados, não é? Fernando Mamed, que é público, não é? De repente não conseguiu lidar com a pressão e era um atleta fabuloso, não é? Portanto, é uma característica que nem todos têm, mas para ser uma pessoa... Por isso é que é bom também um processo de seleção nas empresas, não é? E vemos caso a caso, a pessoa pode não lidar bem com a pressão, mas pode ter talento para outras coisas. Estar numa área mais resguardada, não sei. Portanto, é difícil criar guidelines para tudo, tem que se ver caso a caso. Isto é a parte fascinante da psiquiatria. Cada doente adoece como pode e como sabe, como dizia um colega. O tóxico é aquele que é contínuo. Primeiro critério, continuidade, está sempre a trabalhar sob stress, é mau. E excessivo. Eu sou mais defensor do stress cíclico, em que há períodos em que o stress sobe, depois desce, e a pessoa tem intervalos, nesses intervalos descansa e alivia da pressão e recupera.
Porque o que é que o stress crónico faz? Aumenta-se o cortisol plasmático, o cortisol é tóxico, provoca alterações do sono, provoca aumento de peso, para as senhoras é horrível, não é? Provoca também uma atrofia do hipocampo, que é a estrutura da sede da nossa memória, e a pessoa vai perdendo capacidades cognitivas e vai diminuindo a produtividade no trabalho. Portanto, eu faria um bocadinho como acontece com os atletas de alta competição, em que tens os períodos de competição, os teus períodos de intervalo de treino, em que a pressão não é tão grande. Portanto, em suma, o que é mais favorável é ver um stress cíclico. Mas quando ocorre também não ser esmagador, não é? Não ser uma coisa que esmaga a pessoa e que se torna impossível de poder gerir. Portanto, deve ser por pulsos e não continuamente. Bem, sei que há professores que isso é difícil, principalmente os advogados. Não sei se está aqui alguém de direito. Vou responder num minuto, porque estamos no limite do tempo. Esse é um tema que eu espero trazer cá daqui a algum tempo. Vai ser motivo do nosso próprio estudo, próximo estudo, porque acontece que nós temos notado que as novas gerações têm uma rotatividade muito maior de emprego, mas está a haver uma aceleração da rotatividade. Portanto, deixou de ser 5, 6 anos. Há pessoas que nota-se pelos currículos, não é? Pelos currículos, em que estão 1 ano e mudam, ou estão 6 meses e mudam. Portanto, as duas, ou as pessoas, esta geração está muito mais instável, está muito mais insatisfeita, ou há alguma coisa por trás que eu não sei muito bem o que é, mas prometo que iremos estudar isso. Então, talvez da próxima vez possa dar essa resposta. A fé é um elemento protetor para a saúde mental também. E os doentes, quando têm fé, muitas vezes eu pergunto, têm fé? Então, acho que também deve pedir na sua oração que Deus ajude a melhorar, etc, etc. Então, é protetor para a saúde mental, é favorecedor também da recuperação da pessoa, porque é um fator extra acrescido, e também na dificuldade às vezes em fazer esta conciliação, porque isto não é fácil, de trabalho, de família, etc. Ter um diretor espiritual que ajude, porque às vezes é preciso fazer sacrifícios temporariamente, e é preciso também sacrificar-nos, e que ajude nessa descodificação da vida corrente, que é complexa, também ajuda. Portanto, introduzir o elemento da parte espiritual é sempre bom. Tomara eu que houvesse mais doentes meus que tivessem essa ajuda também, para lhes recomendar também, nomeadamente mais oração e mais apoio por parte dos seus próprios diretores espirituais, que da minha experiência, e estou a falar independentemente de ser católico, pronto, toda a gente sabe, é um fator que ajuda bastante e que é um bom suporte nos quais nós vamos agarrar, e tomara eu que houvesse mais fé e houvesse mais conversões por parte dos meus doentes. É preciso também rezar por eles. É isso que eu faço. Às vezes